Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal. Deixem seu like ou seu dislike, se for o caso, seus comentários, compartilhem e divulguem o canal. Hoje nós vamos falar de um tema bastante sensível aos olhos de alguns, que é a mãe de Jesus, ou de Deus, né? Já que Jesus era Deus, para algumas denominações, era uma pecadora. Maria cometia pecados, pessoal. As religiões cristãs ensinam que Maria era uma mulher especial e diferenciada das de seu tempo. Essa crença se dá em virtude de Maria ter gerado o Filho de Deus, de nome Jesus. Então, eles deduzem que ela tinha que ser alguém com qualidades especiais. Como ela iria gerar um ser que não tinha pecados, então ela tinha também de ter essas mesmas qualidades, não poderia ter pecados. Assim deduzem muitas religiões, no caso a católica, né? Essa questão de dizer que Maria não tinha pecados, né? A Igreja Católica atribui a Maria o status de santa e imaculada, afirma que Maria, assim como Jesus, teriam sido concebidos sem pecados. Contrariando toda essa crença mística, a Bíblia nos diz coisa completamente adversa, pessoal. Sim, a Bíblia do Deus hebreu, que Jesus tomou como sendo seu Deus e Pai, diz que Maria era uma mulher pecadora, tal qual as do seu tempo. Ela nunca foi santa. Esse status lhe foi dado a ela, lhe foi dado, né, no caso, lhe foi dado pela Igreja Católica, mas não pela Bíblia. O próprio Jesus, em parte alguma do Novo Testamento, enaltece sua mãe e a coloca numa posição superior em relação a outras mulheres. Você não vai ver isso nunca na Bíblia, né? Jesus dizendo que sua mãe é isso, é aquilo, tal. O pseudo-Messias, certa vez, quando indagado por sua mãe, referiu-se a ela como mulher. Simplesmente mulher, pessoal. E essa expressão é vista por muitos como até uma falta de respeito do falso Messias para com sua mãe. Muitas pessoas dizem, né, que quando Jesus se referiu a Maria, chamando-a de mulher, ele teria de respeitado, né, a condição de mãe. Disse-lhe Jesus, veja como é que Jesus se referiu a Maria. E disse-lhe Jesus, mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. João capítulo 2, versos 4, que diz que foi o primeiro milagre de Jesus, né, que foi essa passagem de respeito à transformação, né, da água em vinho, lá no tal das bodas de Caná, né? No casamento que Jesus e Maria teriam sido convidados a participar. Jesus era social, o pessoal gostava de festa. Beber um pouquinho de vinho, né? Alegrar o coração. Independentemente de a expressão ser uma forma desrespeitosa ou não, certo? Se mulher, e tem uns crentes aí, né, que diz que não, é porque mulher era a forma normal de se referir a uma mulher. Certo? Não era um desrespeito, não. Quando Jesus usou essa expressão para Maria, ele não estava desrespeitando ela. Mas isso aí seria como que um costume da época dos homens se referir à mulher dessa forma. E isso não seria um desrespeito. Seria até uma forma respeitosa. Mas é mentira. Mas furada. É, independentemente da expressão ser uma forma, então por isso que eu estou dizendo, independentemente da expressão ser uma forma desrespeitosa ou não, desrespeitosa para com aqueles que leem a Bíblia e dizem que Jesus na verdade estava desrespeitando Maria, ou não, eu digo não para aqueles que dizem que ali seria simplesmente uma forma comum que os homens se referiam na época a qualquer mulher.
A questão é que Jesus não via, a questão é que Jesus não via em sua mãe uma mulher especial. Se visse, ele não usaria esse termo mulher, que os crentes, muitos deles dizem que esse termo mulher é um termo que era comum e que os homens usavam para se referir às mulheres, então Jesus não teria usado para sua mãe, né? Porque esse termo mulher ele usou, se era comum e os homens faziam isso, então ele usou para sua mãe, mostrando que ele não via ela como especial, ele via ela como uma mulher, como tantas as outras, que os homens, segundo os crentes, era costume de chamar elas de mulher, elas de mulheres, né? Porquanto se referiu à mesma, digo, a sua mãe, do mesmo modo como outros se referiam a outras mulheres. Vejam, por exemplo, como os anjos que supostamente apareceram por ocasião da ressurreição falsificada de Jesus se dirigem a Madalena. Veja como é que eles se dirigem a Madalena. E disseram-lhe, os anjos, né, que apareceram lá num, num buraco que enterraram Jesus. E disseram-lhe eles, mulher, por que choras? Os anjos falando, né? E disseram-lhe eles, mulher, por que choras? Ela lhes disse, porque levaram meu senhor e não sei onde o puseram. Passagem de João 23, né, diz respeito àquela ocasião em que as mulheres saem desesperadas no sábado, pela madrugada, atrás de colocar perfume sobre o corpo de Jesus. Chega lá e encontra esses anjos. Bom, nesse mesmo episódio, Jesus usou a mesma expressão para se dirigir a Maria Madalena. A mulher que de tão pecadora que era, possuía 7 espíritos. Né? E esses espíritos não eram espíritos bons, né? Eram espíritos maus, né? Eram demônios, na verdade, né? 7 espíritos. Disse-lhe Jesus, mulher. Veja, Jesus usou para Madalena a expressão mulher, porque choras. Os anjos, quando apareceram nessa mesma ocasião para Madalena, ou para as mulheres também que estavam com ela, usaram a mesma expressão. Mulher, por que choras? E Jesus repetiu a mesma coisa. Mulher, por que choras? Ou seja, Jesus usou o termo mulher para uma mulher que tinha 7 espíritos e que, portanto, era pecadora, né? Porque pecadora, você pode ver nas passagens bíblicas, sobretudo no Novo Testamento, eles vão estar sempre relacionados, né? O pecador com um demônio no corpo, né? Essa mulher tinha 7 espíritos ou 7 demônios no corpo que Jesus havia tirado, porque ela era uma pecadora. Jesus se referiu a essa pecadora como mulher. Os anjos se referiram a essa pecadora como mulher. Disse Jesus, mulher, por que choras? Quem buscas? Ela, cuidando que era o hortelão, disse-lhe, Senhor, se tu o levaste, aliás, dize-me onde puseste, e eu o levarei. Maria, sua mãe, tinha a mesma importância em sua cabeça, digo, na cabeça de Jesus, tanto quanto uma mulher pecadora que tivera 7 demônios. Mas, na verdade, a expressão mulher era usada por qualquer homem quando queria se dirigir a uma mulher e dar-lhe uma resposta. Quer dizer, o Filho de Deus não via sua mãe como uma mulher especial, mas como uma mulher qualquer de seu tempo. A mera declaração do anjo Gabriel se dirigir a Maria não significava que ela seria uma mulher especial e vista por seus conterrâneos como tal. E exclamou com grande voz e disse: Bendita és tu entre as mulheres, bendito o fruto do teu ventre. Lucas capítulo 1, versos 42. Essas declarações em nada significam que Maria seria especial, espetacular, é uma mulher sem pecado, coisa do tipo, né? Tem nada a ver. Tanto que não vemos ninguém chamando-a de santa ou coisa do tipo. Vejam que a mesma expressão usada pelo anjo Gabriel, bendita, tal, essa coisa do tipo, já havia sido usada no passado para dizer que as mulheres hebreias seriam abençoadas, no sentido de que poderiam ter várias maternidades ou filhos.
Bendito o fruto do teu ventre. Veja, bendito o fruto do teu ventre. A mesma expressão que foi usada lá no livro de Lucas, quando o anjo apareceu para Maria. Porque, na verdade, os escritores do Novo Testamento, o que, é que eles faziam? Pegavam, liam o Velho Testamento, pegavam um monte de... Ou pegava passagens que diziam que eram profecias, ou pegavam algumas palavras ou textos, jogavam no Novo Testamento e encaixavam naquilo que eles queriam passar. Veja que bendito o fruto do teu ventre está aqui, é registrado em Deuteronômio, capítulo 28, versos 4. Eles pegaram coisas desse tipo aqui, jogaram lá na boca do tal do anjo Gabriel e disse que estava sendo aplicada a Maria. Tá entendendo? Bendito o fruto do teu ventre e o fruto da tua terra, e o fruto dos teus animais, e as crias das tuas vacas e das tuas ovelhas. Certo? Deuteronômio 28, 4. Em uma outra ocasião, saiu uma mulher e disse que a mãe de Jesus era bem-aventurada, posto que havia gerado um homem tão especial como ele. E veja o que ele disse. Será que ele concordou com a mulher e quis enaltecer Maria? Vê o que foi que ele disse. E aconteceu o quê? Dizendo ele estas coisas, uma mulher dentre a multidão, levantando a voz, lhe disse: Bem-aventurado o vento que te trouxe, e os peitos em que mamaste. Jesus deu uma mamada no peito da mãe, né? Mas ele disse: Antes, bem-aventurados os que ouvem a palavra de Deus e a aguardam. Jesus disse, mas ele disse: Antes, bem-aventurados os que ouvem a palavra de Deus e aguardam. Jesus estava dizendo que bem-aventurado não é aquela mulher que ele chupou os peitos ou que havia o amamentado, mas bem-aventurado eram aqueles que ouviam a palavra do seu Deus, que ele tinha como Deus e Pai, e aguardavam. Esses que eram os verdadeiros aventurados, e não Maria. Está entendendo o que ele quis dizer? O Messias cristão disse que não, e que as aventuranças se deviam àqueles que ouvissem, e que as aventuranças se deviam àqueles que ouvissem a palavra de seu Deus, mostrando novamente que ele não via sua mãe como uma mulher diferenciada e especial. O Messias diz que qualquer um será bem-aventurado desde que ouça e guarde a palavra de Javé. E por fim, a passagem que demonstra de forma cabal que Maria, de fato, não era mulher santa e muito menos especial, encontramos em Lucas. Vejam. Completados 8 dias para ser circuncidado, o menino deram-lhe o nome de Jesus, como lhe chamara o anjo antes de ser concebido. Passados os dias da purificação deles, segundo a lei de Moisés, levaram-no a Jerusalém para o apresentarem ao Senhor, conforme o que está escrito na lei do Senhor. Todo primogênito ao Senhor será consagrado e para oferecer um sacrifício segundo o que está escrito na referida lei, um par de rolas ou 2 pombinhos. Cumpridas todas as ordenanças, segundo a lei do Senhor, voltaram para a Galiléia, para a sua cidade de Nazaré. Lucas 2:39. Muitas pessoas leem essa passagem e não entendem o que ela quer dizer. Ela está dizendo que Maria era pecadora. Simplesmente isso. A passagem de Lucas acima reporta um requisito da lei de Moisés, que se encontra no livro de Levítico. Lá encontramos os motivos pelos quais Maria fez todo esse ritual de purificação, pessoal. Essa purificação aponta que ela era uma pecadora como qualquer mulher de seu tempo, e de sua época e de sua cultura. A lei era seguida e obedecida por quem era tido como pecador. A lei dos hebreus, a lei dos judeus, a lei da Torá, a lei que foi dada no Monte Sinai, foi dada aos pecadores de nome hebreus. Era a lei que buscava com que eles, por meio daqueles sacrifícios, se purificassem, ficassem numa condição melhor perante o seu Deus. Está entendendo? Então, aqueles que cumpriam a lei, que eram os hebreus, os judeus, eles diziam que eram pecadores. Por isso eles teriam uma lei que estipulava sacrifícios, inúmeros sacrifícios, para a sua purificação e sua boa relação com aquele Deus primitivo que eles adoravam. Entenderam, pessoal? As mulheres, na lei de Moisés, se tornavam impuras
ou pecadoras, se você era impura, é porque se tornava pecadora. Quando gerava filhos, a lei diz isso. Maria gerou Jesus e com isso se tornou pecadora impura por 40 dias. Vamos ver isso diretamente na lei. Onde é que está registrado isso? Em Levítico, veja. O Senhor disse a Moisés: Dize aos israelitas o seguinte: quando a mulher der à luz um menino, será impura durante 7 dias, como nos dias de sua menstruação. No 8º dia, faça a circuncisão do menino, que ela gerou, no caso. Ela ficará ainda 33 dias no sangue de sua purificação. Não tocará coisa alguma santa, e não irá ao santuário até que se acabem os dias de sua purificação. Veja, a mulher ficava 7 dias, né? E mais 33 dias, ou seja, total 40 dias, pessoal. Isso porque ela gerou um homem. E não irá ao santuário até que se acabem os dias de sua purificação, que era o total de 40. Entenderam? Se ela der à luz uma menina, veja o que é que o Deus hebreu dizia. Se ela der à luz a uma menina, o caso aqui está equivocado, está errado. Se ela der à luz a uma menina, será impura durante 2 semanas. Veja que se ela desse luz a um menino, ficaria impura por quantos dias, pessoal? 7 dias, né? Ou seja, uma semana. Mas isso se ela desse à luz a um menino. A sua impureza, seu estado pecaminoso, sua imundície, sua asquerosidade, era 7 dias mais 33 dias. Tá lembrado? 7 dias mais 33 dias, totalizando 40 dias para ficar purificada. Veja. E agora, se ela desse um menino, uma menina, o que é que aconteceria? Ficaria impura por quantos dias? 2 semanas, tá vendo aí? Olha, 2 semanas. O dobro, pessoal. Se fosse menino, ficaria 7 dias. Ou seja, uma semana. Mas se fosse menino, olha, eram dobrava 2 semanas. Como nos dias de sua purificação. E ficará quantos dias, pessoal, no sangue da purificação? Olha, 66 dias. Dobrou de novo, pessoal. Tá lembrado que se fosse homem, seria quantos dias? 33 dias. Com os mais 7 iniciais, ela ficava, se fosse homem, 40 dias. Mas se fosse mulher, 2 semanas, ou seja, 14 dias, mais os 66 dias, dá quanto, pessoal? 14 mais 66 dá 80. Não dobra? Se era o homem 40, para a mulher tem que ser 80, certo? Veja que discriminação da lei. Só porque o que distinguia esse estado pecaminoso era o sexo. Se você fosse homem, você era menos pecaminoso. Se fosse mulher, era 2 vezes mais pecador. Ou você ficava 2 vezes mais contaminada. No caso, a mulher, né? Cumpridos esses dias, por um filho ou por uma filha, apresentará ao sacerdote à entrada da tenda de reunião um cordeiro de um ano em holocausto e um pombinho ou uma rola em sacrifício pelo pecado. O sacerdote oferecerá ao Senhor e ficará a expiação por ela, pela mulher, que será purificada do fluxo de seu sangue. Tal é a lei relativa à mulher que dá à luz um menino ou uma menina. Levítico, capítulo 12, versos 1 a 7. Era assim que os hebreus entendiam, pessoal. Nasceu alguém, a sua mãe ficava num estado de impureza, de pecado. Então, Maria, quando gerou Jesus e teve um filho, homem, ela teve de ficar isolada por 7 dias, mais 33 dias, ou seja, 40 dias, porque ela estava num estado de contaminação, de pecado, de impureza, de nojeira, tá entendendo? Não podendo tocar em nada, porque se tocasse, tornava aquela coisa que ela tocava impuro. Veja que absurdo. Então, a Bíblia diz que Maria era uma pecadora, pessoal. Primeiro porque ela cumpriu uma lei, né? A lei dos hebreus. Quem cumpria a lei dos hebreus era pecador. Tá entendendo?
E, e a lei, um dos requisitos da lei, o, um dos ditames da lei, dizia que a mulher, quando gerava filho, que é homem, que é mulher, se tornava pecadora. Entendeu? Porque o pecado dos hebreus era assim, né? Era pecado, você, aí você cometia um pecado, ou por vontade, ou, ou voluntariamente, ou não involuntário, né? Que a lei também dizia que você poderia cometer um pecado de forma involuntária, como também de forma voluntária. Então, em uma ou em outra situação, você se tornava um pecador. E a lei previa a limpeza desses pecados ou a expiação desses pecados, voluntários ou não. Entenderam? Então, quem estava sob a lei dos hebreus era, era considerado um pecador. Se todos os hebreus, como Maria, no caso, né, que era judeu na época de Jesus, ela cumpria a lei, é porque ela se via como pecadora, pessoal. Entendeu? Tanto se via como pecador, como a lei dizia que a mulher, quando gerava filho, se tornava pecadora. Então, essa crendice, esse besterol que se fala que Maria era santa, pura, sem pecado nenhum, é mentira, pessoal. É uma, é uma doutrina mentirosa usada para enganar pessoas. Pessoas ignorantes, é óbvio, né? Eu digo ignorantes entre aspas, certo? Só que se deixa, né, acreditar por essas bobagens que a Bíblia fala, né? Bom, e não foi só dessa vez, pessoal, que ela se tornou impura e, por conseguinte, uma pecadora. Sabemos disso porque o texto nos diz que Maria teria outros filhos. Vejam, José tem despertado do sono. Eu apresento é uma mesma passagem, porém em duas versões bíblicas diferentes, certo? Vejam, José tem despertado do sono, fez como o anjo do Senhor lhe ordenara, e recebeu sua mulher, e não a conheceu enquanto ela não deu à luz um filho, a quem pôs o nome de Jesus. Veja a expressão conhecer, não a conheceu. Aqui o verbo conhecer diz respeito a conhecer a mulher em sua intimidade, ou seja, ter relações sexuais. Então o texto está dizendo o quê? Que José recebeu Maria, depois que o anjo disse, né, que aquele bucho que ela estava não era de outro homem, mas era por providência do Espírito Santo, que tinha feito com que ela ficasse grávida. Então, o texto diz que ele, a partir daquela informação que foi dada pelo anjo, ele passou a receber Maria em sua casa, no caso, e não a conheceu, ou seja, ele não transou com Maria, não teve relações sexuais com Maria, enquanto ela não deu à luz um filho. Ou seja, enquanto ela não deu à luz a Jesus. Depois que deu, o texto nos dá a entender que ele passou a ter relações sexuais com Maria. E teve de fato, né? Pelo menos essa lenda aqui, né? Tanto que Jesus, vocês vão ver, vai ter vários irmãos, né? Vai ter um irmão chamado Tiago, vai ter até irmãs, que o texto fala que tinha irmãs, né? Quando os escribas fariseus diversas vezes se dirigem a Jesus, diz: olha, nós não conhecemos seus irmãos, suas irmãs, e não estão eles aqui junto de nós, né? Às vezes os fariseus dizem: não é esse o filho do carpinteiro, né? Coisa do tipo. Ou seja, Maria teve outros filhos, além de Jesus, logo ela se tornou pecadora em vários momentos, em diferentes momentos de sua vida, segundo a lei dos judeus, que era dada pelo Deus hebreu, né? E José, despertando do sonho, fez como o anjo do Senhor lhe ordenara, e recebeu a sua mulher, e não a conheceu até que deu à luz seu filho primogênito, e pôs-lhe por nome Jesus. Ou seja, teve Jesus depois, aí José, bimba nem Maria. Que negócio de ficar preservado para quê? Quando acordou, José fez o que o anjo lhe mandara, e levou Maria para casa como sua mulher. Mas ela continuou virgem, até nasceu o filho, veja o texto. Mas ela continuou virgem até nascer o filho, pessoal. O que é que você entende quando o texto diz isso? Que a mulher ficou virgem até nascer o filho. É lógico que isso tudo é mentira, né? A mulher tem um filho e continua virgem, né? Mas o texto está nos dizendo que a sua virgindade foi até
o momento em que ela concebeu Jesus. Depois que ela concebeu Jesus, aí José, madeira, certo? Portanto, de acordo com a lei de Moisés, contida no Levítico, Maria era uma pecadora. Ela não era santa coisa nenhuma. Nunca foi, nem antes do nascimento de Jesus e muito menos depois. Simeão os abençoou e disse: Simeão era um tal de um velhote que ficava lá no templo, que disse que era sacerdote, e que disse que Javé havia dito que ele não morreria a- enquanto ele não visse a providência de salvação para o seu povo, que era Jesus, o tal do Messias, certo? Aí esse velhote disse que abençoou José e Maria. Pô, abençoou Jesus e Maria, veja. Simeão os abençoou, ou seja, Jesus e Maria, e o tal do José, né? E disse a Maria, mãe do menino: Eis que este menino está destinado tanto para a ruína, como para o levantamento de muitos em Israel, e para ser alvo de contradição. É verdade, foi alvo de contradição mesmo, né? Até hoje, os coitados cristãos perdem os cabelos para tentar resolver as contradições trazidas ou faladas pelos mentirosos que criaram a historinha de Jesus. Notem ainda que Maria e José, ao levar Jesus ao templo, um sacerdote a abençoa, que é desse tal desse Simeão, indicando que ela não era santa. Se fosse, não teria sido abençoada por um homem pecador. A Bíblia, dessa forma, nos diz que crentes em geral estão sendo enganados. Esse Jesus nunca que foi santo e concebido por uma virgem santa, imaculada e pura em todos os sentidos. A ignorância e a falta de interpretação de texto correta fazem com que eles falem as bobagens que falam. Suas crenças são todas baseadas em falsas primícias, extraídas de passagens descontextualizadas do Velho Testamento, pessoal. É isso aí, pessoal. Dê seu like, seu dislike, compartilhe o canal, divulgue o canal, comentem e até a próxima.